Vamos dar nossa boa noite a todos, a todas e a todos aqui presentes, os que estão aqui na nossa casa, os que estão pelo Zoom, os que estão nos acompanhando pelo YouTube e o Facebook. Tá? Hoje nós estamos dando continuidade ao mês de março, em que a gente convidou somente mulheres, né, para fazer as palestras. E como hoje, eu estou fazendo essa explicação para quem está aqui hoje, né? Hoje a nossa palestrante, ela é lá de Itajaí, então nós vamos fazer, ela vai falar para a gente aqui via Zoom, tá bom? Mas antes da gente iniciar e começar a falar sobre a atividade, né, eu queria compartilhar a nossa música inicial, que é uma música que já passei uma vez aqui, mas ela caiu, meio que travou por causa da conexão. Eu acho que vale a pena a gente repetir, porque fala sobre a beleza, né, que é o tema da noite, sobre o belo. O nome da música é Mais Bonito Não Há, do Milton Nascimento, e Thiago York. E tem ali umas imagens bonitas também, então eu queria que a gente curtisse, né, esse momento para a gente poder iniciar a nossa atividade, tá? Então, a Rita vai compartilhar e a gente vai deixar os microfones desligados. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há. Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir, aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode
Pode acreditar, mais bonito não há. pode acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Muito lindas imagens, né? A música, acho que combinou bem com o nosso tema da noite. Antes de a gente ir partir para a palestra, a gente vai compartilhar aqui dois recadinhos. O primeiro é um evento que vai acontecer no sábado, agora, do pessoal do Livre Pensar, lá de Curitiba, tá? Fica esse convite aí para uma live com a Jacira Jacinto da Silva, que vai ser no sábado, 19 de março, às 17 horas. É só acessar ali, ó, ali embaixo, acesso, https://livrepensar.com/live, tá? A gente vai estar colocando também, publicizando no nosso Face e nos nossos grupos, tá bom? Então, fica esse convite aí. A Jacira escreveu um livro, né, com esse tema, Criminalidade, Educar ou Punir, muito, muito bom, e o tema é muito interessante, então, vamos participar desse evento do pessoal Cultura Espírita Livre Pensar, lá de Curitiba, o pessoal do Saulo, né, o Saulo Albá, tá? O próximo recadinho é sobre a infância espírita. A gente está retomando hoje, as nossas monitoras, inclusive, estão lá em cima fazendo reuniões, com o trabalho com as crianças. Então, a gente tem que divulgar, a gente quer divulgar porque é importante que se vocês conhecerem alguém que queira frequentar o centro, que tenha crianças, né? Aqui a gente vai trazer, enquanto está na palestra, a gente vai fazer ali dentro com as monitoras um direcionamento para a filosofia espírita. Tá? É importante que seja divulgado, eu gostaria que vocês divulgassem isso, tá? Com todos os cuidados que a gente está tendo nesse momento, vamos divulgar a infância espírita. No final, eu vou divulgar a palestra da semana que vem. Por enquanto, vamos começar, tá bom? Bom, hoje nós convidamos a nossa amiga Cíntia Michelin Locatelli. Ela é de Itajaí, Santa Catarina. A Cíntia, ela é artista plástica, designer de interiores, trabalha em construção civil e é uma mulher danada de forte. Ela é também membro do CPDOC, né, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Ela é membro da CEPA, delegada da CEPA, Associação Espírita Internacional, e é membro do SEAC também. Ela também faz parte da nossa comunidade aqui, né? Centro Espírita Allan Kardec de Santos. E nós convidamos, então, a Cíntia para falar hoje sobre a importância do belo em nossas vidas, porque a Cíntia é muito ligada nessas questões da cultura, da arte e da beleza. Então, Cíntia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e com você, o microfone aí é todo seu, tá bom? Obrigada, né? Boa noite. Pode falar. Boa noite a todos, né? Uma honra estar aí com vocês, né? Nesse momento que a gente ainda está preso em casa, e se não fosse dessa forma também não conseguiria, né, estar presente. Mas me senti muito lisonjeada com o convite da Sandra. O tema que ela passou para mim se trata de beleza, o belo, que é uma coisa que eu trabalho há muitos anos. Não vou nem falar quanto, né? Porque senão saber a minha idade. Uau, desculpe aqui que eu apaguei aqui, eu apertei o negócio para desligar aqui e acabei tampando a tela. E apesar de parecer uma coisa fácil, não é uma matéria fácil, né, de passar, porque ela é muito subjetiva, e também não Quando eu parei para pensar, né, sobre o belo, o que eu ia falar, eu fiquei meio que em pânico, apesar de trabalhar tanto tempo com isso, porque é um mundo muito vasto, né?
a história da beleza para o ser humano. E eu quero contar aqui para vocês que eu até teve uma época que eu parei de pintar e também deixei o meu trabalho de lado, porque eu achava que chegou nessas circunstâncias que o planeta anda, que era uma coisa muito fútil, né? Lidar com a beleza no meio de tantas tragédias. E eu comecei a me sentir muito mal, porque parece que o trabalho das pessoas todos eram trabalhos muito relevantes para a sociedade. E quando a Cíntia trabalha com artes, a Cíntia trabalha com arquitetura, trabalha com design de interiores, trabalha com projetos, parece uma coisa muito elitizada, né? E eu comecei a me sentir meio mal, assim, né? E depois, passado um tempo, eu recapitulando, realmente nesse mundo que eu vivo existe muita arrogância, muita soberba, muito dinheiro envolvido para algumas pessoas, mas também existe a capacidade de a gente transformar a vida das pessoas em algo melhor, mais ordenado e trazer felicidade, né? Porque a beleza não está só em coisas caras, né? Em coisas fora do nosso alcance, mas também está na simplicidade, né? Está na organização, às vezes é o que falta, e só isso já traz uma tranquilidade e um conforto para nós. Mesmo assim, eu fiz um esquemazinho aqui, que eu até pedi para a Rita se ela puder passar, porque eu gostaria de tentar explicar, que é bem complexo, como que se tentou comprovar o belo, né? Ou para conseguir, né, colocar as pessoas mais pragmáticas, colocar assim as linhas perfeitas, a perfeição, né, em cálculos matemáticos. E a partir daí surgiu assim um cenário imenso, né? Depois de alguns problemas que foram deixados de lado, mas foi pego sempre as coisas boas no final, né? Pode passar, Rita, por favor. Então, a gente vai começar aqui. Eu tentei, para facilitar até a minha vida de vocês, eu acho que pulou a definição do belo, né? Que vocês, não sei se vocês conseguem enxergar aí, que a palavra vem do latim belos, que significa bonito, encantador, aquilo que nos traz conforto, que nos alenta muitas vezes. Tem formas e proporções harmoniosas, né? Porque, às vezes, o que a gente acha assim, que tem muitas coisas que a gente não consegue explicar o porquê que nos agrada, né? Aí tem características que eu vou falar durante essa minha exposição. Aí vocês vão descobrir como que isso nos atrai, o porquê que isso nos atrai, né? Produz uma viva impressão de deleite e admiração, né? E cujas qualidades são presentes em um grau que destacam nos seus congêneres, né? Pode passar o próximo, um relatinho histórico aqui, né? Para Platão, o belo, tá? Ficava no mundo das ideias, né? Era a verdade e a perfeição. O esplendor da ordem, né? Aquilo que hoje, né, os artistas contemporâneos, de certa forma, gostam muito, né? Já Aristóteles, né, o pensamento de Aristóteles era uma coisa muito terrena, muito concretizada, né? Ele achava que o belo era uma criação humana, já que a natureza não tinha coisas ou coisas, objetos que faltavam na natureza, o homem poderia fazer. E realmente hoje a gente vê isso nos design interiores, nos bules, nos objetos de praticidade. Então, cada um tinha, de certa forma, a sua razão, né? Já Da Vinci, que a arte suprema, né, era a lei suprema da arte, é a representação do belo, então ele já usava a arte para representar o belo, que a gente vai ver que por muitos séculos foi a arte que representou, que nos trouxe, nos contou a história do belo, né? E Kandinsky, que já era um artista contemporâneo, né? Que
fala que a arte é a necessidade do artista mostrar aquilo que ele tem na sua alma, o seu interior, as suas necessidades, as suas tristezas, as suas incertezas. É a forma que o artista se comunica conosco, o artista contemporâneo. Passa um pouquinho, por favor, Rita, pode seguir. Aqui eu coloquei um quadro, eu vou trabalhar só um pouquinho de arte no começo, só para vocês terem uma noção. Esse quadro aqui, ó, é A Liberdade, é um quadro de Lacroix, que é da Revolução de 1830, né? Três reis depois da Revolução Francesa. Então, aqui ele mostra uma deusa, né? Uma deusa clássica, só para a gente ter uma noção, uma deusa clássica, com os traços bem robustos daquele povo trabalhador, né? Do povo trabalhador francês, né? E com pelos nas axilas, então, assim, que era uma coisa muito terrena, era uma deusa, mas ela estava em contato com a população, ela estava no campo de batalha, ela não estava voando, já fugia do renascentismo. Esse quadro é maravilhoso, foi um dos quadros que mais me encantou quando eu fui conhecê-lo, né, no Louvre, é espetacular, é uma obra que a gente não pode passar e ficar sentada a tarde inteira naquele banco na frente. Adoro todos, diversos, mas esse quadro mexe comigo muito. Mas é interessante ver já que o autor ele já está conversando, ele já está passando coisas, né? Os outros também passavam, mas começa a modificar aquela forma renascentista. Tá? Vamos para o próximo. Aqui já para falar de Kandinsky, né? São dois quadros abstratos de Kandinsky, ele ainda tem umas curvas, né? umas orgânicas, mas ele é um cubista, né? E do lado, totalmente orgânico, mas com bastante textura e maravilhoso, que é o Klimt, que é um dos meus artistas preferidos, né? Nesse quadro, que é a Virgem, eu acho que tem umas 7, 1, 2, 3, acho que tem umas 7 mulheres aí, se não me engano, só que você está pequenininho. E o próximo, bem rapidamente, vou falar de uma outra coisa, que é um quadro que eu sou apaixonada, que é a Metamorfose de Narciso, tá? De Dalí. Só para vocês terem uma noção, olha as falanges dos dedos, né? O ovo saindo do narciso, o narciso saindo do ovo, quer dizer, né? E aí, a mesma forma, depois, se vocês olharem, é o narciso sentado na beira do lago, se espelhando, né? E atrás os detalhes, né? Só para a gente ter uma ideia dos detalhes dessa obra, né? O tabuleiro é muito detalhado, é muito complexo, é uma obra maravilhosa. Pode passar o próximo, por favor? Mas olha o tamanho da obra. Eu coloquei isso aqui só para vocês verem que dá a impressão, quando a gente vê esse quadro, que é um quadro enorme, porque ele é extremamente detalhado. Então, Dalí, apesar de ser surrealista, meio louco, com aqueles bigodinhos e tal, porque ele era assim até meio que designer, né? Mas ele era um artista fantástico, ele tinha uma visão espacial fantástica, né? Ele conseguia passar, apesar de algumas coisas serem um tanto agressivas, mas de forma bela, né? Ele conseguia despertar, né, a arte. Eu estou passando os slides aqui no meu computador, como se eu tivesse com os slides. Rita, por favor. Agora nós vamos começar a entender o belo, como explicar o belo e a perfeição daquilo que a gente gosta e admira, né? Então, em 1200, Fibonacci, um matemático italiano, ele começou a fazer o cálculo da porção áurea, da proporção áurea, né? Que já se usou no Partenon, para a construção do Partenon, já se usou para as pirâmides, mas ele queria transformar isso numa fórmula matemática, né? E ele conseguiu, né, através da sequência Fibonacci, que é o número 1.618 ou 6.180, quem quiser usar as 4 casas depois da vírgula. E o interessante desse trabalho de Fibonacci na realidade, ele construiu a fórmula, mas esse trabalho de proporção divina, que é o Φ, né? Não é o Pi, não é 3,1416, é o Φ.
esse já foi usado nas pirâmides, né, que foi 6.000 anos antes de Cristo, depois na construção do Partenon, que foi 6 séculos antes de Cristo. Antes de Cristo, 6 séculos, século VI antes de Cristo, né? Então já era usado, só que não tinha ainda um cálculo matemático. E é extremamente interessante, se vocês puderem pesquisar, eu não vou falar disso, senão levaria... Para quem gosta, eu não queria deixar isso aqui muito chato, porque o começo da história do belo, ele acaba se tornando muito, muito denso, muito pesado. Mas existe uma proporção áurea. Uma proporção áurea para os grandes artistas, Rafael, Rubens, Leonardo da Vinci, porque era a forma que essas pessoas, elas criavam e expunham o belo, né? A perfeição do corpo, a perfeição do dedo. Leonardo da Vinci, como vocês sabem, ele, além de tudo, ele era um arquiteto, ele era um engenheiro mecânico, então, mas tudo ele trabalhava com cálculos, inclusive a sua arte. Então, ele era um artista muito organizado e pragmático. Pode seguir. Aqui, dessas coisas das pedras, pode deixar assim. Essas das pirâmides, então, assim, ó, cada pedra da pirâmide, ela tinha 1,618. Ela era 1,618 maior a de baixo que a de cima, e a de cima era 1,618 menor que a de baixo, e assim por diante, tá? Então, essa é a sequência de Fibonacci, que é a sequência da porcentagem, da proporção áurea, ou proporção divina. Pode seguir. Também foi construído o Partenon, que eu coloquei, aí estão vendo o retângulo de ouro, né, que depois transforma-se num triângulo, o retângulo, depois faz um triângulo. Notre Dame também foi construída dessa forma. E para a gente ter uma noção, as construções antigamente era uma forma... Por que a gente fala da arte? A gente utiliza a arquitetura, a pintura, a escultura, para falar da beleza, do belo na história. Porque é a única forma que a gente consegue estudar o belo pelos olhos deles é através da arquitetura e das artes gerais. Através da música, né? Inclusive a Nona Sinfonia de Beethoven, ela entra na sequência de Fibonacci também. Então, era a única forma de nós entendermos, estudarmos a beleza, né? Antes do século XX, antes das fotos, no final do século XIX, é através dessas representações, dessas construções. Por quê? Porque nós podemos estudar a estrutura do homem com paleontologia, com arqueologia, mas são ossos. Então, a gente gostaria, para estudar, de saber como eles viam a arte, né? Como eles viam o belo. Então, o belo, a representação das igrejas enormes, né? Que era assim aquela imposição de que Deus é acima. Então, as pessoas, 99% não tinham de morar, né? E elas entravam naquela igreja enorme, naquelas cúpulas gigantescas, e aí era como se assim, Deus é grande e você é pequeno. Então, o temor que foi sendo imposto, era essa uma forma também de causar temor e respeito às pessoas, né? Em nome de Deus e tal. E não é só no cristianismo, porque nós temos também as mesquitas e as grandes obras também no Oriente. A gente está falando muito do Ocidente, porque é o que a gente tem mais material para estudar, mas a mesma coisa acontecia no Oriente, com outras crenças, outros deuses, né? Mas era dessa forma. Então, a perfeição para ser a casa de Deus, né? Vai ser a casa de Deus aqui, vai ser vai pontificar essa cidade. Também tem outra coisa, né? As igrejas, elas pontificavam, elas eram o núcleo, o centro das cidades. Então, eu construí uma igreja, né? Eu, que era um príncipe, sei lá, e as pessoas, elas se acomodavam ao redor dessa igreja. No começo eram os castelos, depois foram as igrejas. Até aí... Isso nessa época, até a época de 1600 e pouco, né?
ficou essas imposições da religião, é lógico, todo mundo sabe que a religião impunha em tudo, na ciência, nas artes, em tudo, tudo tinha que ter um padrão, né? Um padrão imposto pela cultura, pelos dogmas da religião. A proporção áurea, né? Onde é que nós podemos encontrar? Eu coloquei aqui porque todo mundo diz assim, meu Deus, como é que esse quadro ele causa tanta comoção, todo mundo faz fila, é um quadrinho desse tamanhinho, mas todo mundo se arrebenta para ver esse quadro no Louvre. No Louvre? No Louvre. Aí aí eu coloquei essa curva que vocês estão vendo no rosto da Mona Lisa, e essas linhas são os triângulos, são os retângulos de ouro, e a sequência Fibonacci, que essa curva parece uma curva francesa, né? Mas não é, é uma sequência de Fibonacci, né? E essa sequência a gente encontra nas pétalas de flores, nas formações das galáxias, né? No nosso DNA, até na mais famosa Sinfonia de Beethoven. E hoje ela é extremamente usada nas propagandas, nas logos. Então, a gente vê, inclusive, nos estudos financeiros, do mercado financeiro, das quedas, das subidas, de quedas da Bolsa para os investidores, eles usam essa sequência Fibonacci para fazer investimentos, para você ver que é uma coisa fantástica. Eu tenho um livro na minha casa aqui que se chama A Rainha da Ciência, que é onde diz que a matemática ela explica até as leis do universo, se você souber calcular, né? Só que eu sou péssima em matemática, infelizmente, minha família toda é de matemáticos, e eu saí artista porque eu não me dou bem nessa área, de jeito nenhum. Tenho filho engenheiro, marido engenheiro, pai era formado em matemática, irmão engenheiro, genro engenheiro, e eu sou artista plástica porque matemática não dá. Aquela coisa assim, sabe o que você vai escolher para fazer o vestibular? O que você vai fazer? Fazer alguma coisa que matemática tenha peso 1, para não me incomodar. Pode passar o próximo, por favor, Rita. Então, aqui eu coloquei o homem vitruviano, né? A mão também tem o cálculo Fibonacci, a sequência Fibonacci, né? O Partenon, aqui a sequência, a escada em caracol, olha que interessante. Isso aqui é mais uma coisa para ver. Pode seguir, Rita. Aqui, ó, na natureza, nós temos essa sequência, o feto, né, o caracol. O porquê que eu estou falando isso? Porque essa sequência Fibonacci é da proporção áurea, da proporção divina, é aquilo que a gente entende como a perfeição das linhas e das formas, tá? Essa é a beleza materializada, né? Pode seguir. E aí, chegando, né, no final do século XVIII, né, para o XIX, entrou a frenologia e a antropometria. E aí chegou depois Darwin e tal, e foi... Por que eu coloquei isso? Porque era a época de Kardec. Porque no livro, na filosofia espírita, a gente não encontra nada de Kardec, a não ser numa revista espírita, que depois eu vou colocar a frase, sobre beleza e belo. Porque tinha muito essa coisa como é que eu vou te dizer? Muita coisa de eurocentrismo, daquela coisa da beleza europeia, né? Então, o que é a frenologia? A frenologia dizia que o formato do teu cérebro, ele exercia influências, né, nas tuas características físicas. E ele dizia se você era bandido, se você era bom, se você era inteligente, se você era burrinho, se era... diversas coisas assim, que não eram nem aceitas também por alguns estudiosos da época. E a antropometria, que hoje é muito usada, né, nos design de interiores, nos design de produção, que hoje é o espaço que o homem ocupa, mas na época ela era um parente próximo da frenologia, e instituiu uma documentação característica de criminosos para a proposta de identificação, mais ou menos a mesma coisa que Cesare Lombroso também usou bastante, né, no seu estudo de criminosos. Por favor, pode passar o próximo.
Aí Norberto Bobbio fala das teorias racistas que buscavam a justificação científica a partir do século XVIII devido às próprias características de uma época iluminista. Porque tudo nessa época tinha que ser comprovado. Então, como eles já tinham descoberto os países da América, Austrália, Nova Zelândia, e encontrado pessoas diferentes, né? Que seriam os nossos índios, os aborígenes e tal, que os ingleses não consideravam nem como se fossem humanos, eram animais para eles, né? Então, de certa forma, eles queriam comprovar que eles não estavam errados, né? Era tapar o sol com a peneira, aquela coisa para... Então, era um racismo científico, né? Porém, não se sustenta enquanto argumentos científicos contemporaneamente. Hoje nós sabemos que isso é ridículo, não se usa, né? Tanto por não existirem raças dentro da espécie humana, como por suas bases não se comprovarem por meio de pesquisas recentes. O adjetivo científico se refere meramente à tentativa de justificar a ciência do século XIX e começo do século XX, as discriminações que diferentes grupos étnicos sofriam. Então, Kardec ficou meio que em cima assim, do muro, porque, de certa forma, ele era um homem do seu tempo. A gente não pode criticar, a gente tem que contextualizar, se colocar na época dele. Ele era um homem extremamente pragmático, extremamente voltado às ciências, e na sua contemporaneidade era isso que ele tinha, né? Era um homem muito taciturno. Pode passar, Rita, por favor. Então, o que ele fala de belo é da música, né? A música, que eu nem entrei nesse campo, porque essa área é da Sandra, não quis me intrometer no terreno alheio, né? Deixei essa parte da primeira arte para a Sandra. Então, a música exerce salutar influência sobre a alma, e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. A alma virtuosa que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso, que adquiriu harmonia, e produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas e de comovê-las. Pode passar, eu não vou fazer comentários nenhum, vou deixar assim. Aí temos Leon Denis, que eu sou apaixonada, porque eu acho que ele é muito gentil, ele passa eu acho Kardec muito sisudo, mas Leon Denis eu acho assim um gentleman. Então, ele já fala que a beleza é um dos atributos divinos que Deus colocou nos seres e nas coisas. Esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. Que é exatamente isso, o belo. Né? Continuando ainda a parte material, pode passar, o que se encontra no meio espírita é isso, depois nós vamos falar como espírita, né? E também as questões simétricas. Por que as pessoas, às vezes a gente olha, elas não são bonitas, mas elas são extremamente fotogênicas e elas se destacam, né, na questão de beleza? Porque elas são exatamente isso, elas são simétricas, né? Nós, entre aspas, somos simétricos, porque nós somos espelhados, né? Tem um olho, 2 olhos, sobrancelha, nosso nariz dividido pelo meio, a boca dividida pelo meio, são 28 dentes, 14 para cada lado, se tivesse isso, daí já aumenta, 2, né? De cada lado. E o que acontece? 2, né? Aumenta 4, né? Mais 2 de cada lado. Então, nós somos espelhados. Então, nós somos simétricos, mas simétricos entre aspas. Já para fotografia, nós não somos simétricos. São poucas as pessoas que são simétricas. Poucas não, muitas. Mas elas saem muito bem nas fotos pela simetria, né? E existe também a simetria ou bilateral e a simetria radial, que é essa dos fractais, que são aqueles que é obtida por meio de um eixo e elas vão se abrindo. Vocês nunca brincaram daquela coisa de espelhinho quando eram pequenas, que tinha um negócio que a gente fazia no colégio? Não sei se vocês tiveram isso. A minha mãe fazia para nós. Era um triângulo de espelhos, colocava um papelzinho, um negócio, ia girando, ele formavam essas figuras, né, geométricas. Era maravilhoso. Até vou tentar fazer para os meus netos. É um caleidoscópio. Era uma coisa linda, né? Eu até chamava isso, não era? Pode ser, não me lembro agora.
faz tantos anos, né? E também tem a assimetria. Rita, pode passar, por favor. A assimetria é quando os lados não possuem um centro, né? Um ponto central. E, portanto, não são iguais, né? As características de um desequilíbrio desordem, e esse tipo de tensão pode ser perturbador, mas também pode ser profundamente interessante. Então, aonde a gente usa hoje a simetria? Hoje as artes, né, geralmente são assimétricas. Inclusive, quando você vai decorar uma casa, você geralmente trabalha muito com a assimetria, né? Só que pode ver, ela é perturbadora. A simetria, ela já causa um conforto visual. E esse conforto nos faz bem. Por isso que nós consideramos esse conforto belo. Porque ele nos traz paz, né? Pode passar, Rita, por favor? Aqui são os fractais, né? O que são os fractais? São o pensamento sistêmico na natureza, eu diria, né? Porque é das partes para o todo. Todas as partes, né? Todas as partes são iguais ao todo, elas formam um todo, né? Então, olha as artérias do pulmão, com os rios e tal, uma molécula de água congelada, um cristal de água, né? Pode passar, Rita, que eu estou meio perdida aqui onde é que eu estou. Por que eu entrei nos fractais, né? Aqui, ó, também, isso aqui, você sabe o que é? A Alcione sabe. Isso aqui é um vírus Isso que a gente teve agora. Como é que é agora? Covid. Covid. Olha como ele é lindo, gente. É maravilhoso, né? É um vírus, né? É um serzinho lá, mas isso aqui, ó, então aqui, ó, os raios que eu falei do Belo, né? Os raios, um furacão, isso aqui é uma suculenta. Os raios, gente, que raio é bonito, é mesmo. Uma suculenta, né? Isso aqui é uma árvore, porque a árvore, o que acontece? Os ramos da árvore, se você ver, elas são micro-arvorezinhas e as folhas também têm o mesmo desenho. Então, a natureza, ela é riquíssima em fractais, né? O porquê que eu falei dos fractais? Pode passar, Rita. Porque hoje, essa máscara de Markov, tá? Que é o que é usado hoje que as pessoas hoje estão fazendo como é que se diz? A harmonização facial. Eles usam essa máscara, né? E essa máscara é uma forma de retângulos e triângulos, se veja, entre os fractais, entra como é que eu vou dizer? A proporção áurea, né? E ela foi desenvolvida por um cirurgião plástico americano, e hoje os cirurgiões dentistas, eles usam muito para harmonização facial. E é uma coisa que, em todos os rostos, né, de todas as etnias, essa máscara, ela... Pode passar, Rita, por favor? Ela funciona. Então, aqui começa desde a Vênus de Milo, né? Tutankhamon, aí são pessoas aleatórias. Essa máscara, ela é perfeita para todos, que dá o que seria a proporção áurea de todas as pessoas, né? Como seria a proporção áurea? Isso tem até alguns links na internet, que você até pode baixar os apps para, se você quiser fazer esse teste, né? Isso para quê? Em busca da beleza, porque o homem, ele, em todo esse trajeto que a gente tem nesse planeta, ele sempre está em busca da beleza, do belo, né? Da harmonia e do conforto, né? É uma busca incessante. Que, às vezes, ele extrapola, né? E que, às vezes, ela se perde, né? Nessa loucura, né? De buscar. Pode passar, Rita, por favor. Aqui, eu só peguei uma breve, assim, a história da evolução da beleza, do que era considerado, para você ver como, nesse tempo todo, as pessoas foram mudando as suas noções de beleza, né?
lá nos egípcios, depois os gregos, depois Luís VIII, aí chega na época de 1700 e pouco, da Guerra da Secessão, acho que em torno disso, aí vai para final do século XVIII, final do século XIX, e entra até os tempos atuais, né? Década de 70, aqueles cabelos, né, de tipo franjinha, aquela coisa, e hoje é sarado e tatuado, que é o que eles... Esse é o padrão de história feminino, né, da evolução. Depois, vamos, Rita? O padrão de evolução da beleza na história, né? O Renascimento, século pré-história, né? Então, aí para você ver como a gente pode estudar através dos pequenos objetos de arte, a gente pode estudar o padrão de beleza da época, né? A época da Rainha Elizabeth. Onde a gente descobre isso? Ainda existem essas roupas em alguns locais, hoje estão nos museus, e também dos quadros, né? Século XVIII, década de 20, 50, né? Um cubismo ali, né? Da roupa da década de 60, a década de 80 e 90, e aí o restante eu nem coloco. E hoje, né? Pode passar, então. E hoje, aí está o padrão de beleza, né? É muita diversidade, né, gente? Todas as etnias. A gente está acordando para sair daquela padronização, né? Não existe padrão de beleza. Todo mundo tem uma beleza. Agora eu vou entrar naquilo que eu gosto mais de falar, né? Que sai um pouco dessa... Que é a beleza, na realidade, é aquilo que você cultiva. Audrey Hepburn, quando perguntaram para ela, né, sobre a beleza, ela disse que os lábios, quando você fala coisas bonitas e boas para as pessoas, eles se tornam bonitos. Que os olhos, quando você tem olhos, você enxerga a beleza dos outros e a bondade nos outros, teus olhos se tornam bonitos. Então, a beleza, ela não é uma característica física, né? Ela é uma característica, ela vem de dentro para fora. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes você encontra uma pessoa maravilhosa, mas ela abre a boca, dali 5 minutos, você não consegue mais ficar lá dela, você começa a achar ela feia, porque ela não tem uma essência bonita. Então, a beleza, para fotografia, para um desfile, para uma propaganda, para isso, até para ficar estática, ela física, ela existe. Mas quando você começa a conviver e a conversar, existem outras coisas, né? Existem outras, como é que a gente diria, que hoje eu estava ouvindo um programa de arte, da música, ressonância. Existe uma ressonância, uma troca, onde os espíritos vibram, né? De uma forma harmônica e confortável. Isso faz com que você olhe para a pessoa. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tive uma professora de artes que, quando eu conheci ela a primeira vez, que eu entrei na sala, eu levei um choque, porque eu disse, meu Deus! A primeira coisa que me veio na cabeça é assim, meu Deus, essa mulher é um Woody Allen de saia. Porque eu fiquei chocada, eu nunca tinha visto, eu acho, era muito nova. E eu achei ela muito feia. Mas, dali 15 minutos, ela conversando comigo, ela se tornou a pessoa mais linda do mundo, e eu amo ela e acho ela a pessoa linda até hoje. Eu nunca mais vi ela daquela forma do primeiro olhar. Hoje ela é uma grande amiga. Mas ela não tem nada de feia, ela é linda. É que a primeira coisa que me impactou foi aquilo que eu registrei. Só que ela me mostrou um lado dela e ela é de uma riqueza espiritual e cultural e criativa, que foi um mundo que se abriu para mim. Quando ela começou a falar, aquela pessoa que eu vi não existia mais. Era uma outra pessoa linda e maravilhosa, né? Passou a se tornar um ícone na minha vida, né? De beleza, de bondade, de criatividade, de tudo. Então, a beleza é uma essência, né? A beleza, eu sou muito platônica nisso, né? Eu acho que a beleza, à primeira instância, o que vai te impactar, por nós sermos seres animais e por nós termos que procriar,
a beleza, o estilo de beleza, sei lá, diz que as ancas têm que ser largas, o homem diz que tem a tendência de gostar para a mulher gerar filhos e assim vai. Mas isso é a primeira instância, porque depois, quando você começa a falar, a pessoa pode ser linda, ela abre a boca, ela não tem conteúdo, ela não tem uma essência boa, a beleza dela cai por terra, né? Por favor. Aí eu quis fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, para mostrar aquilo que eu acredito de belo, né? E eu usei Jesus, porque existem essas questões do Jesus renascentista, o Jesus isso, Jesus aquilo, e aqui era um Jesus renascentista, naturalmente, né? Italiano, né? Ruivo, de olhos azuis, bem europeu, né? Que era o que foi incutido para nós até pouco tempo atrás. Pode passar, Rita. Aí os cientistas, por favor, obrigada. Os cientistas descobriram esse Jesus. Que, eu não sei se vocês estão... Eu coloquei algumas pessoas perto. Essas pessoas são homo-neandertalenses, tá? Então, eles fizeram um Jesus quase um homo sapiens, né? Me desculpe se vocês acreditam. Eu não consigo imaginar um Jesus tão 400 anos antes dele ter vindo, 400 mil anos, gente. Jesus faz 2.000 anos. Mas ali não, mas esse aqui bem que pode ser, esse aqui, ó. Esse? Esse aqui da esquerda, que parece bem o padrão da época, né? Esse aqui? Qual deles? Esse aqui da esquerda, Esse aqui não, olha a fronte dele. Olha, não tem cabelo. Isso aí é uma coisa mal feita. Mal feita. Eu fiquei brava com esse cientista. Não, porque olha a curva da cabeça dele. É muito troglodita ainda. Agora abaixe para mim, por favor. Aí eu fui pesquisar, né, os nômades que nós temos hoje do Oriente Médio. Vocês estão vendo algum com cara de troglodita? São morenos, barbudos e não tem nada de troglodita. E os árabes, eles culturalmente são muito melhor que nós, da época de 2.000 anos atrás, eles eram muito mais inteligentes que nós. Então, eu prefiro um Jesus, pode passar, Rita. Então, o meu Jesus, na realidade, seria um Jesus assim, um Jesus judeu, moreno, cabelos de olhos escuros, mas a beleza de Jesus, a sua essência fazia com que ele se tornasse belo. É isso que eu disse, essa rusticidade, não que eu tenha essa coisa de santidade de Jesus, mas o que a gente estuda de Jesus, ele tem uma delicadeza nas suas formas, o que deixava ele centenas de distâncias diferentes dos homens de sua época, porque os homens de sua época eram mais rudes. Inclusive hoje, né? Não sei se vocês leram aquele, não sei se era o Caçador de Pipas, era um outro parecido, que a mulher cozinhou o arroz e ela deixou o arroz duro, meio cru. No outro dia ele fez ela mastigar pedras. Verdade isso, não é piada, é verdade. Então, se hoje eles faziam, eles eram muito brutos. E Jesus era cercado de mulheres exatamente porque essa gentileza, essa essência, né? Essa essência de bondade. E aí é que está o belo. O belo está na nossa essência. Na nossa essência de bondade, na nossa essência de perdão, na nossa essência amorosa. Aí é que nós transmitimos o belo. Porque a pessoa pode ser linda se ela está brava, agressiva, se ela se torna feia, rancorosa, careta, né? Eu falo isso, eu rio porque eu, quando estou brava, eu fico com uma cara horrível. Horrível, 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 que meu marido diz assim, meu Deus do céu, você já olhou para o teu rosto? Como é que você está? Porque eu estou muito brava. Então, a gente, quando está brava, a gente transmite, passa uma aparência feia, mas se a gente está bem, a gente não precisa ser um padrão de beleza fenomenal e extraordinário, né? E o belo nos faz bem porque o belo de bondade, de harmonioso, de confortável, ele é essencial para o nosso crescimento e para a nossa saúde, né?
Nos faz bem estar com pessoas boas, nos faz bem estar em locais bons, né? Locais bons não precisam ser locais luxuosos, né? Construções bonitas, você pode ter uma casa de sapé, uma casa... E você pode passar uma tinta, passar um cal, né? Deixar essa casa bonita, limpa, agradável, plantar uma graminha, pôr um vasinho, tudo isso nos faz bem, tudo isso é belo. Você não precisa ser rica para viver num espaço bom e belo, né? Basta você transformar aquele local e fazer com que aquele local se transforme. Eu vejo quando eu vou fazer algum projeto, às vezes, a gente chega... E a casa, agora eu vou passar para casa, né, sendo um pouco da forma física, as casas, geralmente, quando a gente vai, me dá até um calorão. Dá licença, eu vou tomar um pouquinho dela. Às vezes, você vai, os armários estão com as portas quebradas, o clima na casa é como se os móveis falassem o que está acontecendo dentro daquela casa. E aí, quando você consegue fazer um projeto de reforma, de transformação, a vida das pessoas muda. As relações mudam. Tá? Me dá um licença um pouquinho para desligar o microfone para tossir. Depois que eu tive o Covid, quando eu começo o meu limite de fala, eu já começo a tossir, então eu já estou vendo que já deu o meu tempo. Né? Então, o espaço, quando ele é agradável, ele é harmonioso, ele é brilhante, no sentido de nos fazer bem, ele é extremamente saudável. Por isso que existe a importância do belo. E quando eu falei antes que eu achava que a minha profissão era muito fútil e que trabalhar só com coisas bonitas, às vezes, me deixava um tanto sem graça, né? Diante de tudo isso, mas eu consigo proporcionar, né, para as pessoas, através do meu trabalho com a beleza, muita coisa boa, muito equilíbrio nas relações entre família, perspectivas melhores, as pessoas elas passam a ter outra forma de ver, porque às vezes você está num núcleo tão deteriorado que você não enxerga a luz no final do túnel, e quando você arruma, às vezes põe uma cortina, pinta uma parede, muda o sofá do lugar, troca a capa da almofada, faz qualquer coisa, põe um tapetinho, planta uma graminha, você chega em casa com prazer e você começa a ter outras perspectivas na tua vida. A vida se abre na tua frente, né? Ela não fica estagnada naquela coisa deprimente e triste. Então, o belo, ele é isso, gente. O belo não é riqueza, não é beleza física, não é... O belo é transformar a nossa vida e transformar o nosso espaço e nos transformar em pessoas boas, os nossos espaços em coisas boas e a nossa vida em coisas alegres e felizes. O belo é a busca do bem, né? Não só do bom, mas do bem, aquilo que nos faz bem. E eu acredito que, eu sei que eu falei pouquíssimo de espiritismo, mas eu acredito que você aprender a viver bem faz parte da filosofia espírita, né? Porque o espiritismo é uma escola, né? Então, tudo que você usar de bom e salutar para você como pessoa e como espírito faz parte da filosofia espírita, né? Não precisa ter palavras escritas, né, por Kardec, porque ele parou no tempo, porque ele morreu. Então, a continuidade que a gente tem que dar a isso. As cores, elas têm energia, né? Isso já é comprovado. As cores têm energia, porque elas são matéria, e elas nos fazem bem, elas nos transmitem fluidez, saúde, vermelho te dá energia. Então, a gente sabe que existe hoje terapias, né? Através das cores. Kardec não teve tempo de estudar, mas nós podemos estudar isso. Então, tem diversas coisas que nós podemos estudar e pesquisar para dar continuidade aos ensinamentos de Kardec, inclusive até falar do belo, né? Kardec não falou muito, porque ele ficou meio em cima do muro, né? Porque hoje chamam ele de racista, exatamente porque ele estava contextualizado com os cientistas da época. Então, ele não falou nada, tem algumas colocações que tem, na Revista Espírita, né? E estão em alguns, não são arquivos, são rascunhos das suas obras póstumas, que não foi nem publicado.
Então, ele ficou... Não era um assunto, talvez, que ele achasse importante falar, né? Talvez exatamente porque eu falei aqui que eu, às vezes, gostaria também até de abandonar, porque eu achava muito fútil. Talvez Kardec achasse fútil falar de beleza. Mas é isso, é o que eu posso passar. Eu teria muita coisa para falar, mas é uma matéria muito extensa, bem complexa. Se a gente pudesse falar de cada partezinha, né? Eu só coloquei depois umas fotos mais impactantes, se a Rita puder ir passando, que elas não falam de beleza. Só um pouquinho aqui. Pode passar, Rita. Elas não falam de beleza. Pode passar, Rita, por favor. Eu preciso voltar, Cíntia, só um minutinho. Tá, desculpe. Elas não falam de beleza, mas elas mostram o olhar do artista, do fotógrafo, né? E como ele mostra para nós o belo através de coisas bem tristes, na realidade. As fotos não, as pessoas não são belas, mas elas trazem uma reflexão para a nossa vida, elas trazem um outro olhar que a gente pode ter pelo mundo. Depois do Jesus, acho que no 20, acho que é no 30, Rita. A fotos impactantes. Então, aqui, ó, agora a gente está vivendo um momento de guerra, né? Até eu coloquei exatamente por isso. O poder, a ganância, independente do que me falarem, que é o motivo da guerra, quem sofre são as crianças, são as mulheres, são os idosos, né? É a população que não tem nada a ver com isso, que não são os sonhos dela, né? Viver nisso. Aqui foi em Hiroshima e Nagasaki, na bomba atômica, né? Crianças cegas, crianças queimadas correndo, as destruições das cidades. Pode passar, Rita. Aqui na Guerra da Síria, né? O irmãozinho que achou a irmã, o irmão que achou a irmã no escombro, o pai carregando a filha para tentar salvá-la. Esses fotógrafos, eles são, hoje, para mim, os maiores artistas, porque eles trazem, né? Eles trazem para nós essas cenas, né? Impactantes e de uma forma... Existe uma beleza nessas fotografias, porque ele consegue... Por que existe uma beleza? Porque ele consegue captar o sofrimento e o desespero das pessoas. E isso é fenomenal, é um olhar, olhar para um viés que a gente não consegue, eu não consigo fotografar com essa clareza, Pode passar, Rita. Isso aqui em 1929, uma mãe, né, na Grande Depressão, uma imigrante, com 3 crianças. Olha como captar isso aqui em 1929. Olha que artista, né? Pode passar. A mãe queimada com ácido, a mãe e a filha, pelo marido, né? O afegão oferecendo chá para o soldado norte-americano. Essas coisas mostram a beleza da vida. Olha o amor dessa criança pela mãe. Essa foto eu não posso olhar, porque me dá vontade de chorar. Mas ela não importa que a mãe está queimada, né? Isso é beleza, né? A beleza do amor do filho pela mãe. A compaixão, né? Do homem com o soldado. Pode passar. Eu acho, meu ídolo é o Barack Obama, mas a expressão do olhar, né, após o massacre, quando ele chora, eu acho uma foto... Não é uma pessoa bonita, se a gente for olhar, mas a foto é impactante e é bonita. E a beleza que ele passa do olhar, as linhas, o que eu estou dizendo assim, fisicamente ele não teria nada do que a gente processaria como bonito, né, na proporção áurea, nem na simetria, nada. Mas ele passa uma bondade, né? Uma beleza interior muito grande. Pode passar. Aqui o menino, né? Aqui a beleza da foto, né? Como que a gente não vai achar isso? Essas crianças lindas. Aqui você vê simetria, né? Você vê simetria, você vê emoção, você vê amor. As crianças, isso o fotógrafo consegue captar, né? Além da beleza física, a emoção que eles estão sentindo, né? É maravilhoso. Pode passar, por favor. E aqui são 3 pessoas de idade, cheias de vincos, de rugas, né? A expressão do olhar dessas pessoas, gente. É só para vocês
para mim, como artista, isso aqui vale muito mais do que 1000 beldades na passarela, né? Essas 3 expressões são fantásticas. Até de sofrimento, mas esse de, tipo, como é que eu vou dizer assim, a minha vida passou e estou resignado a ela, né? E a alegria e o brilho do olhar dessa mulherzinha aqui, cheia de joias, e provavelmente ela é daquela região de Sri Lanka, não sei, mas eu não consegui ver ainda. Mas é espetacular como o artista registra e a beleza que essas pessoas têm, né? Por isso que a beleza, ela é muito relativa. Quando eles dizem a beleza é relativa, ela é relativa assim. Porque não é só a questão física, existe a questão, a essência do ser, né? Então é isso. Eu agradeço, né, a atenção de vocês e gostaria de poder ter feito melhor, mas como eu fiquei meio doentinha, assim, estava difícil. E estamos aí, se quiserem fazer alguma pergunta que eu possa responder. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Foi realmente impactante, né? Porque, veja bem, ela trouxe para a gente uma coisa assim, existe um padrão estético, né? Existe uma forma de dizer, por aquelas medidas, pelo que eu entendi, né, Cíntia? Sim. Por aquelas medidas, quando você trouxe aquela máscara de Marquardt, não é isso? Você percebe que tem medidas que definem a beleza estética, né? Como você trouxe, a beleza estética, mas não é só para uma raça, porque se a gente fosse considerar a beleza eurocentrista, né? Aquela beleza que... Toda vez que alguém pergunta, é quando um minutinho, que eu vou desligar a Cileia aqui, só um pouquinho, gente. Desculpe. Se a gente for considerar a beleza eurocentrista, eles colocaram aquela coisa da frenagem, né, do estudo frenologia, mas você percebe naquela figura que você trouxe que tem todas as etnias. Existe também em todas as etnias aquela forma que, ou seja, claro que tem pessoas mais bonitas. Existem pessoas esteticamente mais bonitas e outras não tão bonitas, mas na estética, né? Eu acho que eu entendi dessa forma, e de qualquer raça, né? Então, chega a raça negra, que para a gente, nós brancos, não achamos o negro tão bonito, mas entre a raça negra, eles têm lá o padrão de beleza deles, o padrão estético, né? Então, eu achei interessante isso, porque o belo... Espera que tem alguém fazendo ruído aqui, só um minutinho. Vou descobrir quem é. Fechou? Pronto. Então, o que eu achei interessante, Cíntia, eu queria te perguntar é assim, essa questão do belo ser o que a gente... O belo ter o sentimento, né, o que se sente, e a beleza é a estética, é o exterior, o belo é o interior, o beleza é o exterior. Eu queria te perguntar se esse tipo de conceito que se colocou traz bastante preconceito, né, bastante racismo, né? Justamente porque nós temos raças diferentes e a gente não reconhece na outra raça beleza, a gente reconhece só na nossa própria raça beleza. Na outra raça a gente não consegue ver essa beleza estética. E aí, quando as pessoas não conseguem trazer para o belo, que é a emoção que você trouxe, por exemplo, nessas fotos, né? A gente não consegue ver a emoção, o interior. Se a gente ficar no superficial, a gente acaba caindo para o preconceito, para o racismo. Seria mais ou menos esse aí o fundamento, então, do racismo no mundo, né? O racismo no mundo, o que ele veio? Eu não sei, vamos assim nos projetar lá para 1500, né? Digamos. Aí você nunca viu aquela expressão, aqueles detalhes. As pessoas são muito parecidas, muito semelhantes. E, de repente, você vê uma estrutura física completamente diferente da tua física. É completamente diferente? Não, mas com traços muito diferentes. A gente mesmo, quando vê alguma etnia diferente, muito diferente, a gente tem um certo... E as pessoas nunca pararam para perceber que eram iguais com formatos diferentes, digamos, com alguns traços diferentes, né?
Porque aí vem muito da cultura. Por exemplo, quando apresentaram a Gisele Bündchen para uma tribo indígena, o índio disse que ela não era padrão de beleza deles, porque ela era muito magra, que índio nenhum ia querer casar com ela, na tribo dele, né? Então, são padrões, aquilo que a gente talvez considerasse belo, digamos, na Europa, não seria o belo africano, não seria o belo americano, não seria o belo chinês, né? Que são completamente diferentes, a estrutura física também deles, o chinês é todo miudinho, mesmo quem vai comprar roupa hoje, que vai comprar roupa que é feita na China, que hoje não é porcaria, todas as grandes marcas também estão lá, eles trabalham muito bem, por sinal, mas o que acontece? Você vê pela numeração que a chinesa tem um seio menor, digamos, vamos falar aí na antropometria, tem um seio menor, elas são mais miúdas de ossos que as europeias, os pés das europeias são maiores que os nossos, então existe toda uma diferença física na estrutura física. E é interessante falar de beleza, que as negras, quando vieram para o Brasil, né, nas escravas, elas, como elas andavam com pouca roupa, elas não tinham o cheiro, assim, rançoso, né, das sinhazinhas, porque elas não tomavam banho, as sinhazinhas não tomavam banho, né, e as negras se banhavam mais, e elas se vestiam com pouca roupa, né, e elas também não comiam açúcar, então elas tinham dentes, enquanto as outras estavam com os dentes cariados do açúcar, né, então os donos de engenho, eles eram apaixonados, eles se apaixonavam pelas negras, porque elas eram bonitas, esguias, um corpo trabalhado, não eram sedentárias, né? Não ficavam com aquelas centenas de saias para tampar o cheiro, porque você sabe que quanto mais a água era para tampar o cheiro, né? Porque elas tomavam banho no dia do casamento e quando nasciam, e o resto era paninho e raramente banho. Eles tinham medo de água, porque a água deixava elas doentes na cabeça delas, né? E o que acontece? Então, era uma questão de preconceito também, de certa forma, né? Porque os donos do engenho viam que as negras eram mais bonitas, tanto que as mulheres desses fazendeiros, às vezes mandavam arrancar os dentes das negras, porque elas tinham dente e elas não tinham, furar os olhos, não tem aquela negra Anastácia, aquela história, não sei se vocês já tiveram... provavelmente já leram, né, que ela tinha olhos muito bonitos e a mulher mandou furar os olhos. Então, a maldade do ser humano também ela é uma coisa assustadora, né? O que fizeram, né, com eles. Eu acho os olhos dos negros maravilhosos, aqueles cílios que dobram, meu Deus, os dentes muito brancos, né? Eles têm uma característica muito diferente da nossa, mas eles têm um tipo de beleza, muito deles. E eles também gostam. Lembra da Márcia? Lógico, né? Da Marcinha. Então, ela dizia assim para ela, ela já tinha namorado com os dois, com brancos e com negros. Mas, para ela, os negros eram mais atrativos do que os brancos. Porque eles tinham um padrão de beleza que ela considerava, né? Que era uma coisa cultural. Então, existe essa coisa cultural também, a beleza é muito cultural, essa beleza física, né? Eu, às vezes, quando eu vejo pessoas que casam com pessoas de outra nacionalidade, eu fico me perguntando assim, o que cativou essas pessoas, né? Como que é essa pessoa? Como elas se relacionam? O que levou essa pessoa a se apaixonar? Porque quando a cultura é diferente... Obrigada, Alexandre. Quando essa cultura é diferente, é difícil até você conviver, né? Digamos, a gente conviver com um indiano, a comida é diferente, a forma de se vestir é diferente, eles têm um cheiro diferente, porque eles usam aquelas massalas, né? Que são temperos muito fortes e eles saem pelos poros. Então, o que leva as pessoas a se apaixonarem? É a essência, porque culturalmente existe uma disparidade, um território muito grande, né? Um lapso temporal, um espaço muito grande. Certo. Eu estava lendo aqui a pergunta, alguém fez uma pergunta aqui, foi quem? Alexandre? Alexandre Cláudio, né? Obrigada, senhor. Vou ler aqui, tá?
Cíntia, parabéns pela apresentação. Você coloca o belo como um certo tipo de sinônimo de perfeição moral. Mas isso não é forçar um pouco a poesia? Porque uma pessoa de bem, por que uma pessoa de bem precisa necessariamente ser vista como bela? Não basta ser uma ótima pessoa, por que essa fixação no belo? Um abraço. E só para complementar, quando ele fala da fixação do belo, né, entra também aí essa questão dos padrões, nessa cobrança do padrão estético, tanto para homens como para mulheres, na sociedade atual, na questão do consumo da beleza, né? A gente está sempre tem que estar dentro daquele padrão, e isso leva as pessoas algumas pessoas até a adoecerem por causa disso. Então, acho que dá para complementar isso. E sofrerem bullying, né? Porque a gente tem hoje preconizado um padrão de beleza. Nós que estamos mais maduros, isso não importa, né? Mas os jovens, os adolescentes, eles têm muito isso, né? Porque eles sofrem muito preconceito. Como diz eu tenho uma cunhada que ela diz assim, tem crianças e adolescentes que são cruéis, mais cruéis que os adultos, né? Mas, assim, eu não, só uma pergunta, como você colocou, como símbolo de perfeição, não. Os platonistas, os grandes artistas colocam o belo, quando eles vão falar do que é o belo, eles falam de perfeição, de harmonia. Para mim, o porquê do belo, no sentido de que não pelo padrão e não o belo nessa questão física, entendeu? Mas a beleza como essência. Não é uma fixação pelo belo, é uma fixação pelo agradável e confortável. Aquilo que me faz bem. Por exemplo, eu olho para uma pessoa, ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser bela, mas ela tem uma beleza, ela passa uma beleza. É isso que eu quis falar, é esse tipo de belo que eu quero falar. E porque muitas vezes, como existe esse padrão, as pessoas elas acabam se sentindo muito mal, porque elas não alcançam como é que a gente diz? Elas não conseguem chegar nesse padrão, nesse nível. E aí elas se sentem inferiorizadas. E aí, o que eu penso? Elas têm uma beleza muito característica, elas têm uma beleza delas, elas têm uma coisa muito, como é que eu vou dizer, individual, né? Cada um tem o seu tipo de beleza. Não é só a beleza física, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Você, sem sombra de dúvida, falou bastante nesse sentido, né? Mas como você trabalha com arte, trabalha com estética, trabalha com decoração, tudo isso, você sabe que tem uma diferença muito grande entre o que é belo, intrinsecamente belo, com aquilo que é uma expressão da alma da pessoa. Acho que a pessoa pode ser maravilhosa e não precisa ser bonita. Ela não é bonita fisicamente, ela simplesmente é maravilhosa porque ela é. Maria Bethânia, por exemplo, não é uma mulher bonita, mas ela não tem que não se encante. Mas ela é bonita. Mas não é isso que eu quis dizer. Beleza, é que você não precisa ter uma estrutura. Não ganharia nenhum concurso de beleza, né? Não, eu diria assim, Alexandre, só para complementar, eu responderia que assim, a pessoa que é bela, ela não está perseguindo bela, ela é. A pessoa boa, mas a pessoa boa. É que você a pessoa de bem, ela é. Não sei se vocês estão chegando no conceito. Porque a Cíntia está trazendo aqui um conceito. A pessoa boa, ela é bela. Ela não está perseguindo o belo, ela é. Está fazendo exatamente isso. Em essência, entendeu? Ser belo como um sinônimo de uma perfeição moral, por exemplo, ou de um nível moral mais elevado, né? É uma forçação no meu modo de ver, mas eu entendo. Não é perfeição. Poeticamente, né? Não, eu nem falei nível moral mais elevado, porque nem é o meu perfil esse tipo de coisa, porque eu sou... O que eu quis dizer é que a bondade, a essência da pessoa, como espírito, é que faz dela a beleza. Porque existe, Alexandre, principalmente para nós que somos espíritas, existe toda uma vivência, um caminho que ela percorreu, uma história.
E todo mundo tem a sua história, a sua construção. E, de certa forma, independente de perfeição moral, isso, aquilo, a bondade não está ligada à perfeição moral, né? A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, moralmente ela não precisa ser perfeita. Eu, pelo menos, penso assim. Eu não consigo nem imaginar o que seja perfeição moral, na realidade. Eu vejo nessas proporções áureas, eles buscam a perfeição através de cálculos matemáticos e tal, nessa beleza física. Agora, a tua essência, sendo bela, o que é o ser bela? É não ser perversa, é não ser maldosa, é ter empatia, é se colocar no lugar das pessoas, é ser humilde no sentido de não de rastejar e subserviente, mas é aquela pessoa que sabe respeitar as diferenças, né? Então, para mim, isso é uma beleza. No sentido de... É um sentido muito platônico, porque não tem um formato na realidade. Fica no campo das ideias mesmo. Né? Mas não de perfeição moral. O que você vê maravilhoso para mim pode ser belo. Você usa só a expressão. As expressões é que diferem. Quando você falou aquela pessoa não é bela, mas ela é maravilhosa. Para mim, isso é uma beleza. Ela ser maravilhosa é uma beleza. Entendeu? São só formas de se comunicar diferentes, mas... Perfeito, Cíntia. Gente, nós já estamos chegando no final aqui, né? Precisamos encerrar, porque a gente vai passar aqui para a segunda parte. Eu quero te agradecer muito, Cíntia, essa reflexão toda sobre a questão do belo, realmente importante. A gente precisa realmente do belo em nossas vidas, para dar essa harmonia, essa paz. A paz é bela, né? A gente precisa do belo, a gente precisa buscar o belo, sim, com certeza. E para estimular a nossa vida, né? Isso. E a busca por coisas melhores e maiores, para a gente não ficar estagnado, né? Porque o status quo, a estagnação não faz bem para o ser humano, porque nós somos dinâmicos e nós temos que estar em constante progresso, né? Que não seja em busca da perfeição, mas que seja em busca de ser feliz e crescer, né? Como ser, e ter conhecimento, buscar ser feliz. Tá certo, Cíntia, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E eu vou fazer uma divulgação aqui da palestra da próxima semana. Assim, a Rita vai compartilhar. A gente compartilhou no início que a Jacira ia fazer uma live para o pessoal no sábado, e ela vai fazer a nossa próxima palestra, tá? A próxima semana é a Jacira Jacinto da Silva, vai falar sobre a mulher na visão espírita no século XIX e no século XXI, tá? Então, fica aí o convite para que a gente possa estar aqui na próxima semana. E a gente vai encerrando aqui. Obrigada, vou dar o tchau também para o pessoal da live do YouTube e do Facebook. A Ivone já vai encerrar. Agradecemos muito a presença de todos. Se quiser continuar conversando com a Ivone, aqui nós vamos encerrar e vamos passar para a segunda parte. Obrigada a todos. Obrigada, Cíntia. Boa noite, muito obrigada. Até a próxima quarta.